Polícia investiga esse menino de 10 anos que roubou o carro, já estava rendido quando foi morto pela PM. Procon encontra material de construção vencido durante uma fiscalização em lojas. Jornal francês confirma que Diocese de Lyon sabia dos casos de pedofilia dentro da Igreja Católica. Empreiteiro Marcelo Odebrecht diz que Dilma Rousseff pediu propina pessoalmente durante campanha eleitoral. Tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali, morre aos 74 anos. Novo tratamento contra o câncer de próstata promete a cura. O negócio é compartilhar. Restaurante, lavanderia e até guarda-roupa. Boa noite. Começamos a edição de hoje com o caso da criança de 10 anos morta por um policial durante uma perseguição em São Paulo. Uma outra criança de 11 anos que sobreviveu a essa suposta troca de tiros com a polícia mudou o depoimento. Agora o menino afirmou que o colega que dirigia o carro roubado já estava rendido quando foi baleado. No enterro, indignação de parentes e amigos do menino. A avó do menor passou mal e precisou de uma cadeira de rodas. Não tem como andar armado. Um menino de 10 anos dirigir e armar ao mesmo tempo. Impossível. Horas antes, de madrugada, moradores da Zona Sul queimaram um ônibus em protesto pela morte do menino de 10 anos. Na quinta-feira à noite, ele e um amigo de 11 anos roubaram um carro dentro de um condomínio e foram perseguidos por policiais. O garoto, que estaria armado, perdeu o controle do veículo nesta avenida. Os PMs disseram que depois dele atirar, reagiram e o menor foi morto. Num primeiro depoimento, o amigo dele confirmou a história. No segundo depoimento, aqui no departamento de homicídios, o menino contou outra versão. Disse que o amigo disparou a arma 2 vezes enquanto dirigia, mas depois de bater o carro, cercado, não atirou nos policiais. Segundo o garoto, o menor já estava rendido quando foi baleado. A polícia vai fazer uma reconstituição do crime para esclarecer se o menor teria condições de dirigir, atirar contra os policiais, abrir e fechar o vidro do carro com o veículo em movimento. Este advogado do Conselho Estadual de Direitos Humanos cobra uma investigação rigorosa sobre o caso. O que precisa ser devidamente apurado é se a criança foi vítima de uma execução. Enquanto esse caso vai sendo esclarecido, vamos mudar de assunto e falar sobre o risco da atividade policial. Só este ano, 43 policiais foram mortos por bandidos no estado do Rio. E hoje um protesto chamou a atenção para a morte de um jovem que foi confundido com um policial e levou 6 tiros. Colegas de farda homenagearam o sargento Bruno Couto da Costa, morto por assaltantes na zona norte do Rio. O ritual tem se repetido pelo menos 2 vezes por semana no mausoléu da Polícia Militar. 43 policiais foram mortos por criminosos este ano no Rio. Já são 188 agentes baleados. Você está sendo pior do que uma guerra civil, gente. Até quando a gente vai ficar passando por isso, gente? A Polícia Militar está em luto, mas também os policiais civis e rodoviários estão entre as vítimas dos criminosos. E esse cenário de insegurança chegou às Forças Armadas neste fim de semana. Um fuzileiro naval foi assassinado por assaltantes em Niterói, na região metropolitana do Rio. O sargento Walter Medeiros de Souza foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Tentaram abordá-lo no intuito de levar o veículo da vítima. A vítima tentou empreender fuga, fugir dos criminosos, e nesse momento eles dispararam contra a vítima. O clima de revolta também chegou à Baixada Fluminense. Parentes e amigos protestaram contra a morte de Otávio Andrade, de 19 anos. O sonho do estudante era ingressar no BOPE e usava o símbolo da tropa de elite no celular. Os assaltantes acharam que ele era policial e atiraram 6 vezes. Pelo menos 30 ônibus foram queimados no começo da noite em Brasília. Essas imagens são de quando o fogo começou. Várias viaturas e até um avião dos bombeiros ajudaram a combater as chamas. A garagem dos ônibus fica entre as cidades do Paranoá e Itapuã. Ainda não se sabe o que provocou o fogo e até este momento não há informações sobre feridos. No Rio de Janeiro, este carro de luxo que estava em alta velocidade na contramão bateu de frente com uma caminhonete. 2 pessoas ficaram feridas.
O veículo era dirigido pelo jogador de futebol Eduardo Ferreira. Ele já jogou em grandes times do Rio e de São Paulo, e atualmente está no futebol iraniano. 2 agentes prisionais foram libertados depois de ficarem reféns por quase 5 horas na central de triagem da penitenciária de Belém, no Pará. Os presos protestaram contra a superlotação. A unidade tem capacidade para 90 detentos, mas abriga 200. Susto para os moradores desta casa no Lago Sul, em Brasília. Uma capivara resolveu se refrescar e nadar na piscina. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e resgatou o animal sem nenhum ferimento. Vem cá, sabe quando aparece aquela rachadura na parede? Ou então a tinta não fixa direito ou o piso se solta? A culpa pode não ser do pedreiro e sim do material vencido. A fiscalização do Procon de São Paulo foi em 6 lojas de grandes redes e encontrou vários problemas. Só no ano passado, o Procon registrou mais de 1.600 reclamações contra o setor. Nessa loja, em menos de 1 hora, apareceram as primeiras irregularidades. Produtos sem a data de fabricação e importados sem informações em português no rótulo. No caixa, de 20 produtos analisados, 6 estavam com preço maior que na etiqueta. E o mais perigoso, vários produtos vencidos. Dependendo do material, não só a loja, mas também o fabricante pode ser responsabilizado. A legislação prevê que a responsabilidade é solidária, então tanto o fabricante quanto o comerciante eles são responsáveis. No entanto, o Procon de São Paulo, dependendo da irregularidade encontrada, ele acaba autuando ou um ou outro. E assim como ingerir um alimento vencido pode trazer riscos à saúde, usar materiais de construção vencidos também pode causar problemas durante as obras e até depois delas. Este engenheiro alerta principalmente problemas com tintas, argamassas, selantes e cimento fora do prazo. Todos os materiais que envolvem reações químicas, eles têm data de vencimento. No caso das argamassas, dos selantes, dos colantes, ele vai trincar. E a gente deve ficar sempre atento a esse tipo de situação. Bom, na loja em que acompanhamos a equipe do Procon nessa visita, a direção informou que vai providenciar a adequação dos produtos. O dono da incorporadora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, disse aos investigadores da Operação Lava Jato que a presidente afastada, Dilma Rousseff, teria pedido propina pessoalmente a ele. O empresário fechou um acordo de delação premiada. É a primeira vez que Dilma Rousseff é diretamente ligada ao esquema de Caixa 2, que teria financiado a campanha dela. Segundo a revista Isto É, entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2014, o tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, cobrou de Marcelo Odebrecht uma doação por fora, no valor de 12 milhões, para serem repassados ao marqueteiro João Santana e ao PMDB. O empresário teria se recusado a fazer o pagamento e resolveu falar diretamente com Dilma Rousseff, com quem se reuniu pessoalmente. Nesse encontro, Odebrecht teria perguntado: presidente, resolvi procurar a senhora para saber o seguinte, é mesmo para efetuar o pagamento exigido pelo Edinho? E Dilma respondeu: é para pagar. Metade do dinheiro teria ido para o marqueteiro do PT, João Santana. A mulher dele, Mônica Moura, já admitiu em depoimentos à Polícia Federal que o casal recebeu pelo menos 10 milhões de reais em recursos não contabilizados durante a campanha de reeleição de Dilma. Só da Odebrecht, 4 milhões em dinheiro vivo. Os investigadores da Lava Jato tratam com cautela as afirmações de Odebrecht. Eles esperam que o empresário apresente mais detalhes e provas do pagamento da propina. Por isso, Dilma ainda não é oficialmente investigada. Os procuradores afirmam que precisam de mais elementos para abrir um inquérito que investigue um possível favorecimento pessoal da presidente afastada. Odebrecht também prometeu contar aos investigadores detalhes dos pagamentos de palestras, doações e reformas feitas ao ex-presidente Lula. Ele também deve dar informações sobre financiamento de campanhas de governadores e prefeitos do PT, PSDB, PMDB e PP. Outros executivos do grupo também devem falar, inclusive Emílio Odebrecht, pai de Marcelo. Os investigadores vão ter acesso a toda a contabilidade do chamado Departamento de Propinas da construtora. Nesse setor foi encontrada uma lista com o nome de mais de 300 políticos.
Através da assessoria, a presidente afastada, Dilma Rousseff, afirma que as informações são mentirosas e sem amparo factual e reitera que, abre aspas, jamais intercedeu pessoalmente junto a qualquer pessoa ou empresário, buscando benefícios financeiros para si ou para qualquer pessoa, fecha aspas. Dilma diz ainda que vai tomar medidas judiciais cabíveis para reparar os danos sofridos. A delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, compromete ainda mais o PMDB. José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá teriam recebido 70 milhões de reais em propina. De acordo com a matéria do jornal O Globo, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, contou na delação premiada que pagou pelo menos 70 milhões de reais aos caciques do PMDB, com dinheiro desviado da subsidiária da Petrobras. Para o ex-presidente e ex-senador José Sarney, teriam sido repassados 20 milhões de reais. Mesma quantia para o ex-ministro do Planejamento, o senador Romero Jucá. O presidente do Senado, Renan Calheiros, teria recebido ainda mais dinheiro de propina. 30 milhões de reais. Renan Calheiros foi o responsável por indicar Sérgio Machado para a presidência da Transpetro, que arrecadava e repassava a propina. Segundo Machado, ele achava que esta era sua missão, garantir retorno financeiro ao grupo político responsável pela situação dele à frente da estatal. Renan manteve o apoio a Machado no comando da empresa, mesmo depois que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, acusou o presidente da Transpetro de recebimento de propina. Sérgio Machado contou que desde 2003 o dinheiro era desviado de contratos firmados entre a Transpetro e grandes empresas. Segundo o Machado, algumas vezes a propina era entregue em mãos e utilizada para bancar campanhas eleitorais e despesas pessoais dos parlamentares. O senador Renan Calheiros reitera que jamais recebeu vantagem de quem quer que seja. Segundo a assessoria dele, as relações do senador com Sérgio Machado jamais passaram dos limites institucionais. O senador Romero Jucá nega o recebimento de qualquer recurso financeiro por meio de Sérgio Machado ou comissões referentes a contratos realizados pela Transpetro. Nós entramos em contato com a assessoria do ex-senador José Sarney, mas não obtivemos resposta, ex-presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, suspendeu a ação contra o governador de Minas, Fernando Pimentel. Segundo a decisão, o Superior Tribunal de Justiça deverá paralisar o trâmite para analisar se, primeiro, será necessária a autorização da Assembleia Legislativa Mineira para investigar o governador. Na prática, os deputados podem ter que votar se Fernando Pimentel será réu na ação. Ele tem apoio da maioria dos parlamentares de Minas. Fernando Pimentel é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Olha, daqui a 2 meses começam as Olimpíadas do Rio e já tem gringo morando na cidade para não perder nenhum detalhe dos Jogos. Como será que anda a comunicação entre esses cariocas e os visitantes? No cartão postal mais visitado do Brasil, ouvir idiomas estrangeiros é muito comum. Diferente mesmo é ver guardas municipais falando em japonês. E eles também falam inglês e espanhol. Muitos agentes já se sentem seguros em usar no trabalho o que aprenderam em sala de aula. Numa cidade com tantos pontos turísticos, a prática é ao ar livre. Eu peço ao turista alemão para avaliar o inglês do guarda. A resposta é um grande incentivo. That's very good. Os dois fazem parte da turma criada pelo Instituto Brasil-Japão para auxiliar funcionários públicos na recepção aos turistas. Eles garantem que nem é tão difícil. É que o japonês, acredite, tem semelhanças com as línguas nativas brasileiras. A pronúncia é muito parecida com a língua indígena que era falada antigamente aqui em nosso país. E em época de Olimpíadas, a procura pelos cursos de português aumentou 70%. Horas livres, repitam. Horas livres. As dificuldades do norueguês, marido da dona do curso, foram parar nos livros. Como pegar um táxi,
como não ser enrolado. O coreano Tomás chegou há 4 meses no Rio. Vai acompanhar os Jogos Olímpicos e esticar um pouco mais. Eu quero viajar pelo Brasil e América do Sul. Se o nosso guarda fez o teste, o gringo não podia escapar. Eu quero viajar para Ilha Grande. Quantos dias? 2 noites. O que você achou desse português do Thomas? Gente, ele fala bem, viu? Conseguiu conversar perfeitamente. Entende? De 0 a 10. 8. A seguir, jornal francês revela que Diocese de Lyon sabia dos abusos a menores dentro da Igreja Católica. E ainda hoje, novo tratamento para a cura do câncer de próstata. Apesar de todo o avanço da medicina, como evitar os erros médicos e diminuir o risco para os pacientes? Veja na nova série do Jornal da Record. Depois do parto normal, uma parada cardíaca. A mãe nunca mais viu a filha. A família trava uma luta na justiça contra a maternidade e os responsáveis pelo parto. Elas queriam ficar mais bonitas, mas acabaram traumatizadas. Eu me sinto mutilada. Essa é a sensação de hoje, mutilação. Fatalidade ou negligência profissional? O número de processos por erros médicos aumentou 1.600% nos tribunais brasileiros. O jovem que respira por aparelhos há mais de uma década. Ele vive nesta cama desde o ano 2000, quando entrou no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia simples no pé e teve uma parada respiratória. Ele falou: mamãe, daqui a pouco eu tô de volta. Me deu um beijo e entrou. Hoje o Bruno tem 6 anos, mas por causa de alguns segundos de desatenção de uma enfermeira, a vida dele parou. E a luta das famílias contra os erros médicos. O paciente não pode ser mais um número. É isso que precisa mudar. E essa é a nossa grande batalha. Na nova série do Jornal da Record, Paciente em Risco. O jornal francês Le Monde confirma que a Diocese de Lyon tinha conhecimento de casos de pedofilia na Igreja Católica e que se calou por quase 40 anos. O Le Monde teve acesso à investigação sobre o caso e revela que a primeira denúncia contra o padre Bernard Preynard aconteceu em 1978. Outras 3 acusações de abusos contra crianças teriam sido reveladas ainda nos anos seguintes, sem que as autoridades da diocese as levassem à justiça. Na reportagem, o jornal ainda destaca que os 4 cardeais que assumiram a diocese de Lyon após a saída de Preynard o interrogaram. E para cada um deles, o padre teria admitido que os crimes aconteceram e por um longo período. Hoje, o Papa Francisco aprovou um novo decreto que prevê a destituição de bispos que acobertarem casos de pedofilia dentro da Igreja Católica. Comoção no mundo do esporte. Morreu hoje, aos 74 anos, a lenda do boxe, Muhammad Ali. Segundo a família, ele foi vítima de uma infecção generalizada. O maior de todos os tempos, Muhammad Ali se tornou uma lenda no ringue e fora dele. O ex-pugilista lutou por mais de 30 anos contra o mal de Parkinson. Sem dúvida, a batalha mais dolorosa de sua vida. Ele foi internado na quinta-feira com problemas respiratórios agravados pela doença. Acabou falecendo por uma infecção generalizada. Ali era conhecido pelos pés ágeis, punhos rápidos e uma resistência fora do comum. Foi o primeiro tricampeão mundial de boxe da história na categoria peso pesado. Ao todo, foram 61 lutas, 57 vitórias, 37 por nocaute. Muhammad Ali deixa vários legados não só no esporte mundial. Ficou conhecido também por sua luta pelos direitos civis, numa época em que a segregação racial era uma realidade aqui nos Estados Unidos, e se tornou um protagonista também nessa batalha. Por seus princípios, o ex-atleta perdeu dinheiro e prestígio. Se recusou a se alistar para a Guerra do Vietnã e foi banido do esporte por 3 anos. Mas Ali nunca jogou a toalha.
ganhou uma longa disputa na Suprema Corte Americana e voltou aos ringues. Venceu aquela que é considerada uma das maiores lutas da história. Derrotou George Foreman diante de 60 mil pessoas no Congo. A morte do ex-pugilista foi um dos assuntos mais comentados hoje nas redes sociais. O boxeador Mike Tyson escreveu: "Deus veio buscar seu campeão." E olha, aqui no Brasil, Éder Joffre, nosso maior boxeador da história, também sentiu a morte do ídolo, mas a dor da perda não atingiu apenas o mundo do boxe. Atletas de outros esportes também fizeram questão de dar adeus à maior lenda dos rings. O boxeador, que nunca sofreu nocaute ao longo da carreira de mais de 20 anos, considerado o maior de todos os tempos, nos Estados Unidos, ganhou também o título de maior atleta do país no século XX. A notícia do falecimento de Muhammad Ali foi recebida com tristeza pela comunidade do boxe brasileiro. Éder Joffre lamentou a morte de um dos maiores ídolos do esporte mundial. Com muito pesar e lastimando de um camarada, uma pessoa com aquele porte, com aquela saúde, ter falecido. Flutuar como uma borboleta, ferroar como uma abelha. A definição era do próprio Muhammad Ali, que eternizou nos ringues a técnica apurada e o estilo provocador. Bailava, nocauteava e nocauteava a hora que queria, quando queria. Lutava, era peso pesado, mas lutava com um peso super pena. Ele sabia o que fazia em cima do ringue. Numa rede social, Pelé falou sobre a perda do grande amigo. O revezamento da tocha olímpica Rio 2016 deixou a Paraíba e já está no Rio Grande do Norte. A chama olímpica começou sábado em Mamanguape, na Paraíba, em clima de festa junina. Depois iniciou a visita ao Rio Grande do Norte pela cidade de São José de Mipibu. Já em Parnamirim, desfilou sob o maior cajueiro do mundo antes de chegar a Natal. Na capital, percorreu as ruas e avenidas do centro histórico. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A seguir, o novo jeito de fazer negócio é compartilhar serviços. E também obras raras de Pablo Picasso reunidas numa exposição em São Paulo. Um tratamento revolucionário promete curar o câncer de próstata sem cirurgia. A técnica criada em Israel já foi testada em vários países e com sucesso. É nesse laboratório que foi desenvolvido um tratamento que pode ser a solução para homens que sofrem de câncer de próstata. Cientistas do Instituto Weizmann, um dos mais respeitados do mundo, desenvolveram uma vacina a partir de estudos da fotossíntese. O autor da pesquisa, professor Avdor Chess, explica que hoje pacientes com câncer de próstata enfrentam um dilema. Partem para a quimioterapia e cirurgia, que pode provocar disfunção erétil ou retenção urinária, ou optam por não fazer nada e acompanhar o crescimento do tumor. Nossa curiosidade nos levou a desenvolver uma terapia que integra os princípios da fotossíntese e os nossos conhecimentos desse tipo de câncer. A partir daí, chegamos a uma droga que consegue destruir o tumor sem comprometer o órgão. O tratamento consiste de uma injeção intravenosa do medicamento que não prejudica o tecido saudável, que fica em volta do tumor. Logo depois, o tecido maligno é exposto à luz de um laser. A iluminação sobre o tumor provoca uma reação em cadeia. Os vasos sanguíneos que o irrigam se fecham e, sem oxigênio, ele é destruído. Yaron Tzfader, de 51 anos, descobriu há 2 que tinha câncer de próstata em estágio inicial. Ele passou os últimos anos acompanhando, através de biópsias, o crescimento do tumor. Ao pesquisar na internet, descobriu que o Instituto Weizmann estava recrutando pacientes para testes. Yaron se candidatou, passou pelo tratamento experimental há 10 dias e acaba de receber o resultado. Está livre do câncer. Eu me sinto ótimo, feliz. Foi, sem dúvida, um dos melhores telefonemas que eu já recebi nos últimos 2 anos.
Foram 25 anos de pesquisas e mais de 400 milhões de dólares em investimentos para que esse tratamento revolucionário se tornasse uma realidade. Em todos os lugares do mundo onde a droga é testada, os resultados são sempre positivos. Aqui nesse hospital, em Tel Aviv, 50 pacientes estão em tratamento. Só nesta semana, 14 homens foram para casa, livres do câncer de próstata. O dia 12 de junho está chegando e deve aquecer as vendas em todo o país. A data romântica está entre as mais importantes para o comércio e, apesar da crise, nenhum namorado ou namorada deve ficar sem presente. Tudo começa com uma troca de olhares, um flerte. Ela acha ele bem bonito e que ficaria ótimo aos seus pés. O par de sapatos seria um presente ideal. Mas a paquera com a vitrine pode não surtir o efeito desejado. Tá caro mesmo as coisas, muito caro. Neste Dia dos Namorados, o valor médio das compras deve ficar em R$ 137, 17% menor do que o ano passado. O recuo na intenção de compra é mais um sinal da cautela do consumidor. Esse ano, com certeza, gastou um pouco menos, mas a data é especial e a minha esposa também é especial, né? E com tanta gente querendo gastar pouco, é preciso usar da criatividade para vender muito. Este shopping da Zona Leste de São Paulo achou um jeito. Investiu no sorteio de viagens. O destino é a escolha do vencedor. Aí dá para sonhar alto e se imaginar ao lado do amado em um lugar bem romântico, como Paris. Aqui os namorados não precisam gastar nada para ter o gostinho de viajar, passear de mãos dadas e trocar carinhos. Mas há quem faça questão de ganhar um presente no dia 12 de junho. Não precisa ser nada material, não. Basta ser especial. Qualquer coisa tá bom, que vale mais é o sentimento. Uma casa em São Paulo colocou em prática o verbo compartilhar. Tem serviço, diversão, moda e negócios. É um lugar para todo mundo, mas ninguém é dono de nada. É uma casa muito engraçada. Tem cozinha, quarto, sala. Mas morador? Nada. Quem vive aqui são os assinantes, numa casa onde tudo é compartilhado. Muito mais do que ser uma tendência, uma moda, é uma tendência realmente por necessidade. As pessoas precisam refletir realmente se elas precisam de furadeiras ou furos. O negócio começou com o escritório compartilhado. O quarto é por temporada. A cozinha não tem o comando de um chefe só. A cada dia um cozinheiro diferente. Só a fome é que é a mesma. E eu achei a ideia muito bacana, justamente pela diversidade, né? Diversidade cultural, uma questão bem diferente pra gente aí. O cardápio do dia é do Peru. A gente está fazendo ceviche e mostrando um pouquinho da cultura peruana, no conceito de compartilhar a cultura, né? Brasil e Peru, né? Tem também um espaço para dividir conhecimento. O professor aluga a sala, o conteúdo é com ele. Hoje o curso é Como Fazer Unicórnios de Crochê. Tem de tudo nesse lugar. A casa compartilhada também tem uma lavanderia self-service onde se paga por uso. Mas como tudo por aqui, esse espaço também tem um conceito diferente. Enquanto você espera a roupa ficar pronta, pode bater um papo, tomar uma cerveja e aproveitar para conhecer uma outra área dessa casa. O closet, onde as roupas são de todos e de ninguém. É preciso pagar uma mensalidade e assim dá para variar o guarda-roupa sem entulhar o armário. Eu faço uma assinatura de uma peça por vez, né? Eu posso ficar com ela por 10 dias e aí eu troco toda vez. Tem que trazer lavada, eles passam e aí toda semana eu tô com uma roupa nova. Essa ideia é legal, gostei. Em São Paulo, uma exposição traz obras de Pablo Picasso, que eram mantidas num acervo particular do artista. São raridades doadas pela família do pintor, que incluem, além dos quadros, esculturas, desenhos e gravuras. Um passeio pelas produções preferidas de Picasso. Pinturas, desenhos, esculturas.
Um acervo selecionado e mantido pelo pintor durante sua vida. Acho que ajuda a gente a entender a cabeça dele, né? Porque são as obras que ele guardava com ele. Então, acho que com certeza são as obras que ele queria ter como privilégio dentro da casa dele, né? A coleção, que pertence ao Museu Picasso de Paris, é uma das mais importantes do mundo. As peças foram doadas pelos herdeiros do artista. A maior parte está pela primeira vez no Brasil. É uma aula, né? É uma aula de bom gosto. São raridades onde é possível ver as experiências reais vividas no cotidiano do gênio espanhol. É muita emoção que não dá nem para explicar o que eu estou sentindo, né? Há retratos da mãe e da irmã Lola, ou do primeiro filho do artista. Todo o processo de produção de Guernica, obra-prima do mestre, também está exposto. Nesta parte da exposição estão as obras do último período do artista. Aqui a gente vê pinturas em que o traço é extremamente rápido, o que mostra, segundo os curadores, uma tentativa de Picasso produzir o maior número de obras possível antes de sua morte. Ele dominava muitas técnicas e talvez o título da exposição, A Mão Erudita, esteja nisso, desse domínio que ele tinha. Então, vê-lo trabalhando é uma oportunidade muito legal. O Jornal da Record especial deste sábado termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, você acessa R7 Play. Fique agora com o programa da Sabrina. Ela faz um voo emocionante e ganha o título de madrinha da Academia da Força Aérea. Boa noite para você e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite e um excelente domingo para você.